Bom dia! É com gratidão e com muita alegria que eu, pastora Raquel, hoje quero te trazer uma pequena mensagem para esse terceiro domingo após a Epifania. Quero te acolher para esse momento com as palavras do lema da semana que se inicia. Palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, onde está escrito: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. É em nome desse trino Deus revelado em Jesus que, por amor, ensina, anuncia e cura, que nós nos reunimos aqui. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aqui nos reunimos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui. Quero compartilhar contigo a palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versículos 14 a 20, que eu passo a ler. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Até aqui, palavra do nosso Senhor. Amém. Falar.
queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, o texto que nós ouvimos nos faz perceber que estamos vivendo um tempo novo, um tempo de revelação. O reino de Deus está cada vez mais próximo de nós. E diante dessa proximidade nós temos duas escolhas. Podemos viver sem nos importarmos com as coisas de agora, esperar que o reino venha e se instaure em plenitude, ou seja, poderíamos simplesmente viver e esperar pela salvação e pronto. O apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 7, entre os versículos 29 e 31, que até os casados deveriam viver como se não o fossem, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como não se alegrassem. A partir dessas palavras, algumas pessoas interpretam que não precisam mais fazer nada, afinal o reino virá. Mas na verdade não é isso o que está sendo dito por Jesus, nem mesmo pelo apóstolo Paulo. Ao contrário, ao anunciar que o reino de Deus está próximo, Jesus chama ao arrependimento dos pecados. Precisamos nos arrepender daquilo que fazemos e também daquilo que deixamos de fazer. Precisamos nos arrepender dos maus pensamentos, das más ações, das más palavras e também da nossa falta de ação diante de situações que necessitam ou necessitavam de intervenção. Precisamos nos arrepender do egoísmo. Quantas e quantas vezes somos egoístas em nossas vidas? Precisamos nos arrepender de tentar ocupar o lugar de Deus e querer julgar as pessoas. Então, bastaria viver e nos arrepender dos pecados, talvez? Não é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Quando ele fala que os casados deveriam viver como se não o fossem, não é no sentido de não respeitar o seu cônjuge, mas é no sentido de buscar realizar e se importar com as coisas de Deus. Afinal, o reino de Deus está próximo. E o que Paulo nos fala é a partir da sua interpretação, a partir do seu entendimento, de que às vezes as pessoas casadas se importam tanto em fazer e realizar as coisas um para o outro, que acabam se esquecendo de viver e realizar as coisas de Deus e para Deus. E era isso que na visão dele precisava mudar. Quando Jesus anuncia que o reino de Deus está perto e chama ao arrependimento dos pecados, Jesus ainda faz seguidores, os seus discípulos. Pessoas que vão ensinar e viver o evangelho de forma comprometida, ao mesmo tempo em que também anunciam que o reino de Deus está chegando, que o reino de Deus se aproxima. Você e eu também fomos chamados por Jesus em nosso batismo para vivermos de forma comprometida com o evangelho. Anunciar e semear sinais do reino de Deus, sinais de que o reino de Deus se aproxima. Precisamos semear sinais já aqui e agora. Estamos iniciando o ano de 2021. Temos um ano inteirinho para viver e testemunhar o amor do nosso Deus, que nos é revelado de tantas formas. Estamos sendo abençoados com a chegada da vacina, pela qual tanto ansiamos e oramos. Estamos vendo pessoas partilharem do pão com aqueles que nada têm. Vemos pessoas se mobilizar para comprar até mesmo tubos de oxigênio para aqueles que necessitam. Esses são só alguns sinais da palavra traduzida em gestos concretos de amor ao próximo. Mas nós, você e eu, ainda podemos fazer mais.
E eu quero te pedir de forma bem especial que mesmo que estejamos cansados de nos cuidarmos, de ficarmos em casa, de usarmos máscaras, de mantermos o distanciamento e também de ficarmos sem os abraços que tanto gostamos de dar e receber. Que possamos nos próximos meses ainda nos cuidarmos. Ainda cuidarmos daqueles e daquelas que nós amamos, ainda cuidarmos daqueles e daquelas que irão passar, irão cruzar os nossos caminhos. Esse também será um belo testemunho de amor e cuidado com a vida presente de Deus. Que nós possamos continuar vigilantes e esperançosos, com a certeza de que o próprio Deus permanece ao nosso lado e caminha conosco enquanto semeamos sinais do seu reino e anunciamos que a sua chegada está próxima. Um feliz e abençoado domingo a você e a sua família. Amém. Sustentarão nossos passos, não mais seremos a massa, sem vez, sem voz, sem história, mas uma igreja que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos e nossa fé será tanta que transporá as montanhas. Vamos abrindo fronteiras onde só havia barreiras, pois somos povo que vai em esperança solidária. Caminhar é preciso, caminharemos unidos e o reino de Deus teremos como horizonte de vida. Compartilhemos as dores, os sofrimentos e as penas, levando a força do amor em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos e nossa voz no deserto para brotar novas fontes e a nova vida na terra ser antevista nas festas. É Deus que está entre nós em esperança solidária.